gravar, né? Antes de mais nada. E segundo, a mãozinha aqui. Então vamos lá. É o seguinte, ó. Então nós temos, dentro da epistemologia moderna, o racionalismo e o empirismo. São duas correntes absolutamente antagônicas, não é, pessoal? Por quê? Porque os teóricos do racionalismo, eles indicam que todo conhecimento se inicia, tem como base o próprio processo da mente, as operações do intelecto, ok? Já os empiristas, que foram vários, né? Nós vamos destacar um pouquinho para vocês daqui a pouco, eles vão dizer que, na verdade, a base não é o sujeito, mas o objeto, ou seja, o homem primeiro precisa viver, ele precisa ter contato, ou seja, o conhecimento vem de fora e não das operações da mente. Então, pessoal, vamos desdobrar um pouquinho isso aqui para vocês. Olha só, eu vou começar pelo seguinte, ó. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de René Descartes, né? Ele é muitas vezes colocado como o pai do pensamento moderno. E muitos conhecem Descartes por essa máxima aqui, ó. Penso, logo estudo. O que vocês acham? É essa a frase dele? Penso, logo estudo? Não! Se bem que essa é uma frase muito importante, com certeza, para todos nós aí, não é? Mas a famosa sentença de Descartes é penso, logo existo, não é isso? Vocês sabem como é que Descartes chegou a essa afirmação? E olha que essa é uma das frases, né, mais conhecidas de toda a história do pensamento ocidental, não é mesmo? Como Descartes chegou a essa sentença? Pois então, eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês agora, tá legal? Como é que ele chegou a essa conclusão aí, a essa máxima, ok? Vamos lá? Aqui, ó. Bom, René Descartes, como eu estava dizendo para vocês, foi um filósofo, foi um importante matemático, a gente estuda ele bastante na matemática, ele foi fundamental em áreas, como eu coloquei ali, a geometria analítica, como você pode ver, ele viveu no século XVII, e ele, pessoal, dentro desse campo aí da epistemologia, ele é considerado, junto com Francis Bacon e Galileu Galilei, os pais do chamado método científico. O método científico, meus amigos, que significa o nascimento da ciência propriamente dita, aquilo que a gente costuma chamar da revolução científica do século XVII, ok? Então o Descartes, ele é de uma importância imensa nesse processo aí, para aquilo que até hoje nós, então, denominamos como ciência. E a separação, portanto, gente, da ciência em relação à filosofia, tá certo? Porque durante praticamente toda a história, até ali o século XVII, tudo aquilo que era chamado de conhecimento racional era o quê? Era a filosofia, tá certo? Somente a partir aí de Descartes e dos outros dois que eu havia comentado, é que nós vamos ter o método científico e, portanto, a ciência se separando da filosofia, tá legal? Ora, gente, o Descartes, vamos mais um pouquinho aqui, ó. O Descartes é um filósofo racionalista. Lembra que eu falei isso agora há pouco? Ele é um racionalista puro, um racionalista que diríamos dogmático, sabe por quê? Porque ele acredita que todo o conhecimento está no exercício da própria razão, da própria mente. O intelecto humano, tá certo? Ele é capaz de traduzir a natureza em números, em fórmulas, em equações, tá certo? Aqui, ó. Todos os objetos terão que ser demonstrados pela razão para possuir sua validade. Aqui, ó. Ele adota, portanto, o modelo matemático, quer dizer, como eu estava dizendo, ó, o mundo físico, a natureza, se explica por esse modelo mecânico, ok? Descartes, gente, ele é valioso. O grande cientista, renomado astrônomo brasileiro, Marcelo Gleiser, ele dizia isso, né? Que o Descartes foi aquele que trouxe a natureza para o papel, tentando, a grande proposta cartesiana era mostrar o seguinte, ó, tudo aquilo que está ao nosso redor e que compõe essa natureza, esse mundo, se a gente quer efetivamente conhecer essas coisas como elas são, nós não podemos de forma alguma confiar nos nossos sentidos. Pelo contrário, é a razão que vai tentar decodificar e traduzir essa natureza em números, tá certo? Então é isso que a gente chama de racionalismo puro, ok? Aqui, ó. Ora, toda essa confiança na razão, no poder da razão, para alcançar, dentro dessa metodologia matemática, um conhecimento seguro, né? Uma verdade na ciência. E aí, ó, uma das obras mais valiosas do Ocidente é o discurso do método, certo? O que é o discurso do método? Como assim? Ora, Descartes acreditava que a razão
deve seguir um método. O que é o método, né, gente? É o caminho que a razão tem que percorrer. Nas palavras do Descartes, o caminho seguro para bem conduzir a razão à verdade, tá certo? Esse método, pessoal, olá? Alguém? Ó, gente, eu sou assim meio tagarela, estou um pouco ansioso, estou conhecendo vocês, né? Então eu falo muito disparado e tal, mas fiquem à vontade aí para participar, para perguntar, ok, galerinha? O chat está aqui aberto, ok? Pode ficar à vontade para me interromper na hora que quiserem, tá? Ok? Tranquilos? Vamos seguir? Então, gente, esse método, ele é construído de 4 regrinhas muito básicas, muito simples, não é? E que eu elenquei aqui para vocês, ó. A evidência, a análise, a síntese e a enumeração. Como é que funcionam essas regras? Por exemplo, Descartes diz assim, ó, a razão só pode aceitar algo como verdadeiro, essa é a primeira regra da evidência. A razão só pode aceitar algo como verdadeiro se isso se mostrar a ela de maneira tão clara e tão distinta que a gente não tenha mais como pôr em dúvida. Bom, segura aí que daqui a pouquinho eu vou dar mais detalhes dessa primeira regra, ok? Qual é a segunda regra? Depois da evidência que você encontrou, agora você vai fazer um estudo minucioso, é a regra de análise. Análise significa, gente, dividir as dificuldades até a sua menor parte para resolvê-las melhor. Você pode pensar que é assim que a ciência funciona? Uma das características da ciência não é justamente a especialização, o reducionismo, a fragmentação? Desculpe. Então é isso que Descartes está falando. A análise é isso, dividir as dificuldades até a sua menor parte para resolvê-las melhor. Aí vem a síntese. O que é a síntese? A síntese é o processo de ordenação do pensamento. Como assim? Ordenar aqui significa começar dos objetos mais simples, ir subindo pouco a pouco até os mais complexos, mais gerais. E, por fim, a enumeração. A enumeração nada mais é do que fazer as revisões, as verificações para quê, gente? Para ter certeza de que não restou lacunas nesse processo de investigação do conhecimento. Então, veja, meus amigos, essas regras do método são as balizas para tudo aquilo que até hoje nós chamamos de ciência. Quando a gente fala que o conhecimento tem caráter científico, é porque ele tem que seguir necessariamente essas regras, ok? Mas eu estava falando que eu ia dar um pouquinho mais de detalhes da regra da evidência. E na regra da evidência, pessoal, muito interessante. Vocês lembram o que eu falei? A evidência significa que eu só posso aceitar uma coisa como verdadeira se isso se mostrar a mim de maneira clara, distinta, ou seja, indubitável. Ora, se a primeira regra é buscar por aquilo que supere a dúvida, então, qual deve ser o primeiro passo na direção do conhecimento? A dúvida sobre tudo o que até hoje eu achei que fosse verdadeiro. Esse é um dos conceitos, pessoal, mais fabulosos de toda a história do pensamento do Ocidente, tá certo? E é a partir desse conceitozinho, então, aqui, pessoal, a chamada dúvida metódica, que nós vamos entender por que Descartes é o pai do pensamento moderno. Note, olha o que ele está propondo, a necessidade da dúvida, gente. A dúvida é a mãe da sabedoria? Não é isso que vocês já ouviram falar por aí? A dúvida aqui significa não uma postura cética, eu nunca acredito em nada, não é isso. A dúvida significa ter esse cuidado de examinar tudo, né? E afastar todos os erros, todos os equívocos. Veja, isso não é fácil, porque olha para o mundo de hoje. Nós estamos totalmente cheios das nossas verdades plenas. Esse mundo de redes sociais, onde todo mundo tem razão, é dono da razão, é dono da verdade. Aí vem Descartes e diz assim, será que eu estou tendo esse cuidado de duvidar daquilo que talvez eu nunca tenha tido a atenção de verificar se realmente é verdadeiro ou não? Então a dúvida metódica, pessoal, é quando Descartes dizia assim, ó, para examinar a verdade, é necessário uma vez na vida colocar todas as coisas em dúvida o máximo possível. Surpreendi-me com um grande número de falsidades que eu aceitara como verdades na minha infância. Tá vendo? Esse é o processo da chamada dúvida metódica. E aí, ó, vamos lá? Descartes vai então mostrar para a gente os motivos que temos para duvidar. São os famosos argumentos de dúvida, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses argumentos, quer ver? E aí agora eu vou convidar você para brincar um pouquinho comigo, vamos lá? Olha só,
Tá vendo essa tela aí que eu projetei para vocês? É de um artista chamado Rob Gonçalves. O Gonçalves você conhece mesmo, viu, pessoal? Ele é muitas vezes conhecido como mestre da ilusão. Esse quadro dele se chama Alcem as Velas. Deixa eu perguntar para vocês, o que vocês estão vendo ali? Ora, professor, eu estou vendo umas caravelas, não é isso? Aham. O que mais, hein? Vamos lá. O que você está vendo ali? Conta para mim. Hã? Tem mais alguma coisa para ser vista aí, professor? Bom, não sei. Ah! O Vitor está falando que tem nuvem. A Ana Clara está falando que tem ponte. Tem ponte? Tem ponte, Débora? Será que tem ponte ali? Hã? Tem gente que fica indignada, que sabe, fala assim, que ponte, professor? O senhor está doido? Que maré ponte? Não quer ver? Ó, eu vou revelar aqui para vocês, olha só. Eu vou mostrar agora o quadro todo, porque eu peguei só um pedaço dele, agora eu vou mostrar ele inteiro, ó. Aham! Olha aí. Perceberam? Essas pinturas, todo mundo já deve ter ouvido falar do grande Salvador Dalí, não é? Que foi talvez o mais renomado de todos esses grandes artistas, pintores da ilusão, mestre também da ilusão, não é? E então, gente, o mais interessante desses quadros de ilusão de ótica é a maneira com que eles fazem a gente se dá conta, né, de como muitas vezes a nossa visão é falha e como muitas vezes nós somos arrogantes ou prepotentes, achamos que estamos vendo tudo e as coisas são da maneira com que podemos enxergar. Será que é assim mesmo? Olha só que interessante, ó. Olha aqui a ponte imensa aqui agora aparecendo, não é verdade? Tá, por que eu estou falando isso? O Descartes dizia, não é? Dentro da sua linha racionalista, tal como eu estou apresentando para vocês aqui desde o começo, que, pessoal, nós precisamos desconfiar de tudo aquilo que é percebido pelos nossos sentidos, ok? Exatamente como num quadro como esse, né? Então a gente acha que está vendo uma coisa só e de repente tem muito mais ali que nós não percebemos. Então, desconfiar dos sentidos. Descartes dizia assim, nós não podemos acreditar naquilo que já nos enganou tantas vezes. Por exemplo, ao longo da história da humanidade, vamos pensar assim, durante muitos séculos, o homem foi levado a crer que o Sol gira em torno da Terra, não é isso? Ora, e se você for pensar bem, isso é o que os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos nos apresentam exatamente isso. E, no entanto, nós sabemos que não é isso que acontece. Não é mesmo? Tá certo? Bom, já que eu coloquei essa figura aqui, eu trouxe mais uma aqui. Você vê como que eu gosto muito desse tipo de figura. Olha essa aqui, por exemplo, ó, do mesmo artista, só que agora ele fez uma coisa meio que invertida. Olha que barata essa pintura, gente. Ela chama Lua Horizonte. Olha que interessante. Né? Aqui ele começa com a ponte e aí, de repente, virou as caravelas, né? Muito legal aí esse quadro. Curtiram, galera? Fala aí pra mim, alguém curtiu? Alguém gosta desse tipo de arte? Hã? Essas artes de ilusão de ótica? Hã? Conta aí pra mim. Legal, Vitor. Muito bom. Legal, Milena. Vamos seguir. Ó, então é o seguinte. Veja. Aí que tá. Aqui nós estamos, pessoal, fazendo apenas uma síntese, ok? Depois, lá na frente, nós vamos dar todos os detalhes, onde a gente estiver no ritmo do curso, ok? Nós vamos todos os detalhes. Aqui eu vou fechar um conjunto de ideias, ok? Mas tem muitas outras coisas para a gente falar posteriormente ao longo do curso, tá bom? Mas aqui, ó, o Descartes dizia assim, vamos lá. Devo efetivamente duvidar de tudo, mas tem um detalhe. Quando eu coloco todas as coisas em dúvida, acaba surgindo uma primeira certeza. Qual certeza? Ora, eu posso duvidar de tudo, menos de que duvido. É nessa hora que tem alguns alunos que dizem assim, meu Deus, esse cara é louco. Não, eu não sou louco. E nem Descartes era. Veja, é uma questão de raciocínio lógico. Posso colocar todas as coisas em dúvida. Posso, tudo mesmo, posso pôr em dúvida. Mas, nesse meu ato, eu acabo encontrando uma certeza inequívoca. Posso duvidar de tudo, menos de que duvido. Como é que eu vou duvidar de que estou duvidando? Né? Então, eu duvido. E se duvido, vamos pensar. Duvidar é pensar. Só duvida quem pensa. Então, penso. Se penso,
sou. Se penso, logo existo. Está aí, galerinha, ó. Penso, logo existo. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O Descartes, ele, dentro dessa sua metodologia, ele defendeu a dúvida no sentido máximo. Então, inclusive, a dúvida era chamada de hiperbólica, não é? A dúvida exagerada. Mas essa dúvida, segundo Descartes, termina diante dessa primeira certeza, dessa primeira evidência. Penso, logo sou. Penso, logo existo. Eu sou o eu pensante, o ser pensante. O fato de poder pensar, né, me dá a certeza de que eu sou uma realidade, de que eu existo. Eis aí, gente, aquilo que Descartes vai chamar de o primeiro conhecimento absolutamente seguro e certo, com o qual ele vai fundar, portanto, a sua filosofia, certo? O penso, logo existo, é a primeira verdade que supera, que vence a chamada dúvida hiperbólica, metódica e sistemática. Então, galerinha, aqui vocês estão vendo, né, como que Descartes foi realmente um racionalista, como todo conhecimento é esse processo puramente racional. Certo? Você conseguiu verificar isso com bastante clareza, não conseguiu? Muito bem. Aí, pessoal, vamos agora, dentro dessa nossa proposta de hoje, mostrar para vocês a antítese desse pensamento, que são os teóricos conhecidos como empiristas. Os empiristas, pessoal, como está aqui muito bem colocado nessa ilustração, são aqueles que vão dizer basicamente tudo o contrário, tá certo? Vão dizer o seguinte, olha, o conhecimento ele não nasce das operações da mente, porque o homem, primeiro, tem que viver. Quer ver? Vamos dar aqui uns detalhes para vocês disso. Olha só. Vamos começar primeiro com uma tirinha. Ó, a tirinha que eu acho muito divertida, né, do Armandinho. Vocês conhecem esse personagem? Ele é muito agradável. Vocês gostam de tirinhas? Eu sou apaixonado por tirinhas, tá? E por charges. Então, ó, não conhecia seu ponto de vista, Camilo. A gente vê as coisas de outra forma. Vem ver também. Eu não, estou muito bem aqui. O que eu estou querendo mostrar aqui com essa tirinha, né? Bonitinha, vamos dizer assim. Aí é que está. Os empiristas vão dizer o seguinte, a base do conhecimento é a experiência. E a experiência é algo que se pode ter de diversas maneiras, não é mesmo? A experiência, ela não é rigorosa, ela não é inconstante, ela não é invariável. A experiência, não é? Ela é variável, ela é inconstante. E aí, isso vai ser um ponto interessante para os empiristas. Os empiristas vão entender que, como a base do conhecimento é a experiência, nós não vamos ter como alcançar aquele tipo de conhecimento absoluto, universal, definitivo, pleno, acerca da natureza, acerca das coisas do mundo. O mais radical de todos os empiristas, que foi a figura de David Hume, vou mostrar ele daqui a pouco para vocês, vai dizer inclusive isso. Ele vai assumir uma postura cética, não é? Mas vamos lá, ó. Deixa eu dar mais alguns detalhes aqui então para vocês. Veja, aqui, ó. John Locke, o britânico Locke, né, é considerado tantas vezes como um pai do iluminismo, inclusive, não é? Locke que falou sobre a tolerância religiosa, Locke que defendeu, né, o liberalismo, ele é considerado o pai do liberalismo político, não é? Locke que, portanto, é considerado uma das bases aí do chamado Estado Democrático, levantou a bandeira dos chamados direitos naturais do homem, né? Mas então, o John Locke, pessoal, além de ter uma importância no campo da política, aqui no campo da epistemologia, tá? Ele foi um importante empirista, tá certo? E afirmava exatamente o seguinte aqui, ó. Existem duas fontes para as nossas ideias, para os nossos conhecimentos. Primeiro, a sensação, que apreende as impressões vindas do mundo externo. E segundo, a reflexão, que é o ato pelo qual o espírito conhece suas próprias operações. O Locke, né, pessoal, ele é sobretudo conhecido por isso aqui, gente, ó. Já ouviram falar do conceito da tábula rasa? O que é essa tábula rasa, né? É uma... Bom, quer ver? Deixa eu apresentar aqui para vocês como que surgiu a teoria da tábula rasa. Lá na Roma Antiga, pessoal, como é que eles faziam para escrever as coisas, não é? Eles usavam uma tábua, sob essa tábua vinha uma camada de cera, e eles iam escrevendo naquela cera,
E ali, então, claro, era um modo de escrita, entendeu? Isso era a tábula rasa. Depois, na hora que você quisesse apagar, bastava aquecer a cera e pronto. Ficava tudo lisinho de novo. Então, eis aí a ideia da tábula rasa que foi trazida aí por Locke dos romanos antigos, tá certo? Tábula rasa significa isso. Significa entender que a mente humana é vazia, não há nenhum conteúdo. E aí, ó, vou voltar lá no Descartes, ó. Gente, um dos conceitos mais importantes do Descartes é o das ideias inatas. O que são ideias inatas? Note, a razão para Descartes, ela não é uma folha em branco, como que é aí o Locke, não. A razão para Descartes, ela é uma faculdade e ela é portadora de conhecimentos que já existem nela. Por exemplo, o Descartes dizia que nós já trazemos em nós a ideia de um ser perfeito. E olha que coisa interessante, Descartes, que é a base, portanto, do chamado método científico, acreditava em Deus, achava que nós podemos provar que Deus existe por conta disso, porque Deus é uma ideia inata na mente do homem. Então, todo ser humano traz em si já conteúdos, ideias, conhecimentos. Descartes, inclusive, dizia assim, ideias inatas são a assinatura do Criador nas criaturas. Pois bem, por que eu estou resgatando isso aqui agora lá do Descartes? Para você entender melhor ainda o que é a tábula rasa. Para o empirismo de Locke, ideia inata é uma coisa absurda, não faz o menor sentido. Simplesmente não existem ideias inatas, tá certo? A nossa mente é uma folha em branco e todo conhecimento tem que partir da experiência, ok? Então aí você já consegue perceber como que o racionalismo e o empirismo são correntes filosóficas absolutamente antagônicas, ok? Mas vamos seguir mais um pouquinho? Aqui, ó. Veja, eu estava falando para vocês, ó. Tá vendo esse moço bonito aqui? O que vocês acham? Bonitinho ou não? Esse aqui é o David Hume, o pensador escocês, tá? Do século XVIII, amigo de Kant, amigo de Rousseau, uma figura realmente muito valiosa, é um dos pensadores que eu mais gosto da história da filosofia, é ele, tá? É o David Hume, eu acho que ele é muito interessante mesmo nas suas ideias. O Hume, pessoal, aqui, ó, ele, na sua obra Investigação sobre o Entendimento Humano, o Hume vai dizer o seguinte, ele é um empirista, tá bom? Ele vai dizer o seguinte, como é que se formam as nossas ideias? Ele vai dizer assim, nós podemos dividir as percepções da nossa alma ou espírito em duas classes, que se diferenciam pelos seus níveis de força e vivacidade. E, professor, agora traduz isso aí para mim. É simples. Hume vai dizer assim, todo conhecimento parte das impressões para formar os pensamentos e ideias. Da seguinte forma, as impressões são as percepções vivas, fortes, tá certo? E os pensamentos ou ideias são as percepções menos vivas, por quê? Porque, na verdade, o pensamento deriva da impressão. O pensamento nada mais é do que uma representação mental daquelas impressões. Tá, quer ver? Vamos brincar um pouquinho agora comigo? Aqui, ó. Agora vocês vão achar que eu estou ficando maluco, né? Vamos lá. O que é isso aqui, professor de Deus? Caneta azul? Agora você foi muito longe. Como é que é o nome? Ô, pessoal, me ajuda aí. Eu não sei o nome desse senhor aqui, ó. O do caneta azul. Eu sei como é que ele canta, né? Caneta azul. Azul caneta. Como é que chama esse cara aqui, hein, gente? Vocês lembram? Hã? Vocês lembram como é que chama esse cara aqui? Hã? O do caneta azul? Vocês se lembram, hein? Ai, eu não lembro o nome desse cara. Tá, você deve estar pensando assim, tá, e daí? O que você quer com esse negócio, professor? Eu quero mostrar para vocês uma coisa bem simples, ó. Tá vendo esse cara aqui de cima? Ele é o Steve Wonder. O Steve Wonder, gente, ele é um cantor norte-americano fantástico e ele é cego, tá certo? Vamos pensar o seguinte, o cara aqui da caneta azul, aqui é o seu nome, vamos supor que ele chega próximo do Steve Wonder e mostra a caneta para ele. E pergunta assim para o Steve Wonder, Steve, você sabe qual é a cor da caneta? Vamos lá, pessoal. O Steve Wonder, cego, tem como dizer para ele a cor da caneta? Claro que não, porque aí é que está o detalhe, ó. O Steve Wonder é cego, ou seja, ele não tem o sentido.
Se ele não tem o sentido, no caso a visão, ele não tem como formar a impressão de cor. Se ele não puder formar a impressão de cor, como é que ele vai ter a ideia de cor? Então, quando eu falo azul, verde, amarelo, roxo, todo mundo já sabe, porque todo mundo já possui a ideia. Então, isso é a impressão. A impressão é aquilo que vem dos nossos sentidos. E a ideia, só para a gente fechar, aqui, ó, a ideia não. A ideia é, portanto, aquilo que é apenas a cópia, a representação mental, ou seja, aquilo que vem, portanto, daquela impressão. Tá certo? Por isso que as nossas ideias são sempre mais fracas. Por quê? Porque a ideia, na verdade, seria a lembrança daquilo, portanto, que veio das impressões. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou agradecer aqui o carinho de vocês, a atenção de vocês, me coloco à disposição sempre, tá? E foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço, cuidem-se bem. Tchau, turma. Tchau, galera. Eu que agradeço, menina.